Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Como passaram o fim de semana? Hoje, segunda-feira, 29 de abril. Então, vamos ler Provérbios, capítulo 29, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. O homem que, apesar das admoestações, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. O que significa isso aqui, né, gente? O homem que ignora as correções, o homem que ignora quando alguém chama atenção, quando alguém pontua, olha, isso não tá bacana, irremediavelmente vai ser arruinado. Mais dia, menos dia, algo vai acontecer. Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governa o ímpio, o povo geme. E como geme, hein? E como geme. Isso daqui é aquilo, né? Prestar atenção na hora da gente fazer a escolha, né? Das pessoas que vão subir e vão governar. Quem ama a sabedoria, alegra seu pai. E o que frequenta as prostitutas dissipa sua fortuna. É pela justiça que um rei firma seus pés, mas aquele que sobrecarrega com muitos impostos o arruina. Gente, isso aqui é muito, muito sério, né? A gente vive isso na pele. A justiça, ela é realmente assim um caminho que não tem como dar errado. Agora, quando a gente quer tirar vantagem, quando a gente quer procurar resolver um problema colocando e pesando mais para outras pessoas, é muito complicado a gente chegar numa solução bacana, né? Não tem jeito. O delito do ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. O justo conhece a causa dos pobres, o ímpio a ignora. Os escarnecedores ateiam fogo na cidade, mas os sábios acalmam seu furor. Discute com o sábio, com o tolo, que ele se zangue, ou que ele se ria, não terá paz. Gente, se a gente discutir com o tolo, não tem como, tá? Uma pessoa sábia, ela não cai em discussões. Uma pessoa sábia, ela não entra em contendas. Uma pessoa sábia, ela já consegue perceber se a pessoa que está ali no cenário, ela tá ou não com o coração aberto. Tem gente que não tem o coração aberto para ouvir as coisas. Tem gente que já tá com a sua verdade assim formatada, mais do que formatada. Então não adianta você discutir, você perder seu tempo falando do ponto de vista, ela não vai ouvir. Muito cuidado com isso, não perca tempo, tá? Você só está gastando energia, acaba que você sai chateado, acaba que isso pesa, é uma energia que não vale a pena, tá? Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os homens retos tomam cuidado com a sua vida. O insensato desafoga toda a sua ira, mas o sábio domina e a recalca. Gente, o insensato desafoga toda a sua ira. Já viu aquelas pessoas que estão num dia de fúria, que nada dá certo, que as coisas... Realmente, pode ser que a pessoa até esteja em dificuldade, mas às vezes a gente está em dificuldade, às vezes a gente está passando por um problema. Qual o sentido da gente sair falando para todo mundo por aquilo que a gente está passando? E qual o sentido da gente se irar com isso? Vai solucionar? A gente vai chegar a uma solução? Então toma cuidado com isso, cuidado com quem você se desabafa, cuidado com para quem você conta as suas coisas. Às vezes a gente sai falando as coisas da vida pessoal da gente para pessoas que ela nem passou por algo parecido, ela não tem maturidade e ela nunca teve nenhuma experiência próxima daquilo que você está vivendo para poder te dar algum tipo de conselho. Então muito cuidado com isso, porque o falar por falar não tem sentido, não vai resolver, né? Quando um soberano presta atenção às mentiras, todos os seus servidores tornam-se maus. O pobre e o opressor se encontram. É o Senhor que ilumina os olhos de cada um. É exatamente isso, né, gente? Deus manda o sol e a chuva sobre os justos e sobre os injustos. A mesma coisa.
Um rei que julga com equidade os humildes terá seu trono firmado para sempre. Vara e correção dão a sabedoria. Menino abandonado à sua vontade se torna vergonha da mãe. Gente, de novo isso daqui, sobre a criação dos nossos filhos, sobre colocar limites, sobre treinar os filhos da gente. A gente está vivendo num mundo em que a gente fica muito cansado, a gente fica exausto. Gente, educar não é fácil, treinar não é fácil, dá trabalho. Só que o seguinte, se a gente não se der esse trabalho, olha o que acontece, vergonha da mãe. A vergonha da mãe, eu acho que ainda é pouco. A gente às vezes perde o filho da gente mesmo. Às vezes a gente perde o filho da gente para a droga, a gente perde o filho da gente para a bebida, a gente perde o filho da gente para o mundo. Então vamos ter muita responsabilidade nisso daqui, muita consciência. Isso depende da gente. A escola não educa filho, a avó não educa filho, a tia não. Filho tem que ser educado pelo pai e pela mãe. Ah, mas quem não tem pai? Gente, quem não tem pai e mãe, tem um pai e uma mãe espiritual. Quem não tem um pai e uma mãe, né, que já morreu, tem sempre alguém que faz esse papel de pai e mãe espiritual. Quando acontece de não ter um pai e a mãe biológico presente, tem que ter o pai e a mãe espiritual. Isso é fundamental. Corrige teu filho. Quando se multiplicam os ímpios, multiplica-se o crime, mas os justos contemplarão sua queda. Corrige teu filho e ele te dará repouso e serás a delícia da tua vida. De novo, corrige teu filho e terá repouso. Alguém já teve a oportunidade de ver uma família e que tem, às vezes, uma mãe que já tem idade e que ela tem algum filho ali, que esse filho, ele não tem um trabalho, ele não se mantém, ele não consegue tomar conta da sua própria vida. Você já percebeu, e eu já tive essa experiência, que essa pessoa, ela não tem paz. Quando ela adoece, então, aí piora mais a vida dela, porque a pessoa ela não tem paz nem para entrar no repouso eterno. Se a pessoa tiver, né, infelizmente, no momento de final da vida dela, ela não tem paz para morrer, gente. Isso por quê? Porque a gente não cuidou dos nossos filhos, porque a gente não corrigiu, porque a gente não os educou. Você já imaginou como que vai ser a sua velhice, a sua quando você estiver na flor da idade, quando você tiver aos 50, 60, 70 anos? Como que você está treinando e educando os seus filhos? Você tem corrigido eles? Você está preparando eles para essa fase? Isso é muito importante fazer essa pergunta. Porque o que você não corrige hoje, o que você está fugindo de confronto hoje, achando que ele vai ficar chateado, na verdade, é um desserviço para o seu filho. E ele nem tem essa maturidade para entender, mas você tem. Então, muito cuidado com isso. Por falta de visão, o povo vive sem freios, de todo que observa a instrução. Ou seja, quem não tem visão, vive sem freio. Feliz é aquele que observa a instrução, né? Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a elas. Viste um homem precipitado no falar, há mais esperança num tolo do que nele. Um escravo mimado desde sua juventude acaba por se tornar desobediente. Ou seja, dá tudo para o seu filho, faz de tudo para ele. Aqui está falando de um escravo, mas para qualquer um. Qualquer pessoa que esteja à sua volta, se você mimar essa pessoa, ela vai se tornar desobediente. Ela não vai entender aquele mimo que você está fazendo como, eu te amo. Não, eu não quero, eu quero que você seja feliz. Ela não está entendendo dessa forma.
ela vai se tornar uma pessoa desobediente, porque ela vai se tornar uma pessoa acostumada a ter tudo na mão. Ela vai se acostumar a ter tudo sem luta. Então, ela não vai dar valor. Você acha que o resultado disso vai ser valorizar? Não vai ser valorizar. Cuidado com isso. Um homem irascível excita contendas. O colérico acumula as faltas. Gente, excita contendas. Um homem irascível excita contendas. O colérico acumula as faltas. Tem uma diferença da irascividade e da coleridade. Tem gente, já viu quando você está prestes a caçar confusão com alguém, aí vem alguém te dar um conselho. Isso mesmo, vai lá, tira satisfação, corre atrás. Cuidado com esses conselhos, porque a sabedoria, ela está firmada em não entrar em discussão, ainda mais em discussão que não vai levar a lugar nenhum. Tem gente que não está preparado para ouvir determinadas coisas e às vezes não é que ela não está preparada, que ela não tem estômago, às vezes ela não tem nem a informação, gente. Às vezes você está num nível de maturidade, num nível de espiritual totalmente diferente do seu companheiro do lado. Até para você dar um conselho para ele, você não pode dar um conselho como se fosse o que você faria. Porque ele não tem nem a maturidade para imaginar aquela situação. Então, tudo tem que ter muito cuidado. E cuidado quando você vai jogar um graveto na fogueira, né? A sabedoria está justamente em não aumentar a fogueira, tá? Fazer aquela contenção. O orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Ou seja, aqui está falando do orgulho, né? E a porta para todos os pecados capitais, ele é a porta principal da entrada, é o orgulho, viu, gente? O orgulho, às vezes por orgulho a gente não pede perdão, por orgulho a gente não escuta um conselho, por orgulho você não aceita a correção. Por orgulho, você não volta atrás. Por orgulho, às vezes você já identificou que o caminho não é aquele e você simplesmente não faz a rota. Ou seja, você parece que tem compromisso com o erro. Não tenha compromisso com o erro. Se você identificou que aquilo ali não vai te dar retorno, se você identificou que aquela escolha ali não está legal, volta atrás, refaz a rota. Não seja orgulhoso. Quem partilha com o ladrão odeia a si mesmo. Ouve a maldição e nada denuncia. O temor dos homens prepara um laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. Muitos buscam o favor de um príncipe, mas é do Senhor que cada homem alcança a justiça. Gente, o Senhor é maravilhoso. Tudo, absolutamente tudo é dom de Deus. Até o amor que você tem por uma pessoa é dom dele. Sem ele, a gente não é capaz de fazer absolutamente nada pela gente. Tudo é dom de Deus. O homem iníquo é abominado pelos justos. O ímpio abomina aquele que anda pelo caminho certo. Essa coisa é tão complicada, andar pelo caminho certo. Quantas vezes você tomou a decisão de abandonar determinadas práticas e você vai e ouve as pessoas dizerem: que exagero, para que isso? Mas você está muito radical, não precisa disso tudo. Gente, infelizmente, não há meio termo. Já viu falar, por exemplo, não existe uma pessoa mais ou menos honesta. Ou ela é honesta ou ela não é honesta. Não existe uma pessoa mais ou menos porca. Ou ela é ou ela não é. Para determinadas coisas na vida, não tem meio termo. E para você ser uma pessoa de bem, para você ser uma pessoa sábia, para você ser uma pessoa de Deus, para você ser um servo bom e fiel do Senhor,
Não existe meio termo. Não tem como adorar dois senhores. Já dizia a Bíblia. Não tem como. E quando você começa a praticar isso, não vão faltar pessoas para virar e falar: você está sendo radical, não precisa disso tudo. Cuidado, muito cuidado a quem você vai dar ouvidos. Muito cuidado ao que é mais importante. Muito cuidado aonde você está firmando a sua vida. Que o reino de Deus, que ser servo bom e fiel, que chegar à vida eterna seja sua causa. Porque a partir do momento que isso for causa para você, você não vai mais dar ouvidos e nem firmar a sua vida nas coisas que são terrenas. Porque tudo que é daqui, todo bem material, todas as amizades, tudo isso passa. Tudo isso passa. Mas a vida eterna não passa. Tá joia? Um bom dia, uma boa segunda-feira. Que Deus abençoe. Que Deus derrame sobre vocês as bênçãos, dê em vocês clareza, sabedoria e discernimento. Uma linda semana. Leem de novo, tá, gente? Leia de novo. Olha a frase ou algo que faz mais sentido para você. Comenta, compartilha com as pessoas que você acha que vai fazer bem. Reflita e ore perante essa frase todo dia, né? O que mais tocou o seu coração, nesse Provérbios, o capítulo de hoje. Amanhã a gente está de volta. Espero rever vocês aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.